Com 8 anos de idade, meu pai foi brutalmente assassinado. Infelizmente, né, eu fiquei ali nesse momento difícil junto com o corpo dele. Um sentimento ali que eu tinha naquele momento era do que seria de nós, né? O pai é o que coloca o alimento na mesa. Será que vai faltar o que comer? Mas quando o mundo vai te ensinar, ele te cobra isso muito, cara. E não tem amor, é tapa, é chute. Qualquer encruzilhada que eu pegasse, eu sabia que ia ser fatal para o meu futuro. Cheguei a guardar 90% do que eu ganhava, então eu gastava somente 10%. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ninja Talks. Eu sou o Edson Cavalcante e hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa, cara, o Mota. Vocês vão entender aqui a história desse cara, incrível. A gente tava conversando aqui nos bastidores aqui. Inspiradora a história desse cara. É algo que, assim, sério, pare e ouça com calma. Tudo que a gente vai ouvir aqui, né, é de grande lição pra vida, pros negócios, pra tudo. Tá? Então eu vou apresentar ele daqui a pouco pra vocês aqui. E também já quero apresentar pra vocês o Daniel. E aí, Daniel, beleza? E aí, beleza? Joia? Bom demais. Vai ser bom aqui hoje esse podcast, hein? Bom, né, cara? Nossa, Quem tava interessantíssimo. conversando aqui vai ser massa Vai ser demais. bom, bem, meu. Qual que é a sua expectativa aí? Altíssima. Mas qual que é exatamente? Cara, saber sobre gestão de pessoas, porque é um cara que ele tem várias empresas, tem muitos negócios. Um grupo, né? Um grupo de empresas, então assim, ele deve ter muito know-how nisso. Sim. Então eu quero entender um pouco mais sobre isso. Partnership também, política, jornada dele, Muita enfim, coisa, né? Muita coisa, cara. E a muita mentalidade coisa. dele também, né? Que é interessante. Acho que esse é o principal, inclusive. Exato. Então, assim, quero apresentar pra vocês o Mota aí, Mota, beleza? Beleza? Beleza demais? Beleza Seja demais. bem-vindo aí, cara. Obrigado, eu que agradeço aí a todos aí, né, pelo Imagina. convite. Pra mim é um prazer, uma honra poder participar. Imagina, o cara com vocês. viajou aí mais de 4 horas, né? Pra estar aqui no podcast com a gente, né, cara? Então, obrigado mesmo pela honra aí, cara. Obrigado mesmo, tamo junto. Agradeço. E ganhamos até presente, cara. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ganhamos aqui, ó, a mochila, ó, da Motanet, que é uma das empresas que ele tem no grupo. Exato. Ó, a mochilinha aqui, beleza. Obrigado, mais uma vez. Ó, prazer. mochila. E também ganhamos aqui, ó, Isso daí vai gerar história, hein? esse aqui, ó. Ô, cara, eu tava precisando exatamente disso aqui, cara. É uma outra empresa dele, a Pelebras, que é de energia. Aqui, ó, pra fazer um churrasco aí. Já fica o convite, tá? Quando eu vim pra cá. Oh, Eu manjo fazer um churrasco bom aí, viu, cara? legal. Isso é bom. Show de bola, cara. Obrigado aí, mais uma vez, tá? Pela que agradeço. presença e também pelo presente aqui maravilhoso, tá? Pra gente aqui. Cara, vamos lá. Pra apresentar pra vocês rapidamente assim, pessoal, o Mota, ele é empresário, ele tem um grande grupo, um conglomerado, né, de empresas. São mais de 15 empresas, é isso? Mais ou menos 10 a 15 empresas? 10 15 empresas aí. Enquanto a gente tava conversando Toda hora aqui, ele lembra toda de uma. hora ele lembrava de uma empresa nova. Ah, não, mas tem essa aqui também e tal, enfim. E ele também tem uma história de vida muito interessante, a gente vai conversar com ele sobre isso. Tem mais de 600 colaboradores aí no grupo dele, como um todo, né, de colaboradores. Transformou diversos colaboradores também em sócios, deu oportunidade para crescimento, é investidor também. Também tem um propósito muito forte, ele falou muito essa palavra propósito, e ele também assumiu aí, em 2024, mais ou menos, a vice-prefeitura também da cidade dele, lá de Sangés. Ele vai explicar um pouquinho aqui também, tá revolucionando lá, trazendo muita coisa, conversando até com a Europa. Ó, o pessoal de Sangés aí, Sangés, um abraço para vocês. Tá, a Europa vai investir em vocês pelo jeito, ó, muito legal, parabéns aí. Então, muita coisa legal aqui pra gente conversar, certo? Então, Mota, vamos lá, cara. A primeira pergunta que eu faço para você aqui, cara, quem é o Mota, né? Brevemente aí pro pessoal te conhecer. Você veio do interior, né, cara? Você veio de uma situação bem específica, bem humilde, enfim. Dá esse panorama pro pessoal aí, pra eles te conhecerem. Dá um background aí. Tá, legal. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer Imagina. estar aqui com todos aqui. Igualmente. Bom, o Mota, o nome, na verdade, é Joeli Timóteo Ribeiro, né? O apelido é Mota. Todo mundo me conhece por Mota. Mas o Mota é uma pessoa que nasceu no sítio, né? Numa família muito humilde. Trabalhava na roça, literalmente, né? E que, com todas as dificuldades, né, as limitações, né, que o trabalho na roça existe, né, e com todas as dificuldades, né, de vida também, né, ele, enquanto criança, decidiu sair da roça, ir para a cidade, enfrentar tudo e todos e com isso, né, ir superando e adquirindo bastante resiliência e estar aqui hoje, né, com algumas empresas, né, sendo ferramenta aí nas mãos de Deus aí para conseguir gerar empregos, né, gerar oportunidades, né, e cumprir o propósito. Que legal, que legal. Conta um pouco, você comentou aqui com a gente, né, um pouco do seu background ali, do seu começo ali, né? Como é que foi ali, teve a situação
que você, né, do seu pai, enfim, conta pra gente esse panorama pro pessoal conhecer essa história também sua. Sim, enquanto no sítio, né, trabalhando na roça com os pais, né, Lá perto de Sengés, lá, né? isso, 12 quilômetros de Sengés. Uhum. Então, eu ajudava meu pai na lavoura, enfim. A minha mãe também trabalhava na lavoura. Com todas as dificuldades, muitas vezes, de faltar mesmo alimento na mesa, porque não é fácil, né? Hoje as coisas melhoraram bastante, mas na época era bastante difícil. E quando tem aquele ditado, né? Às vezes tá ruim, mas pensa que pode piorar um pouquinho Sim. mais. Então, quando ali, mais ou menos com 8 anos de idade, meu pai foi brutalmente assassinado né, infelizmente, né, eu fiquei ali nesse momento difícil junto com o corpo dele. Foi algo assim que gerou um impacto muito forte na minha vida, porque você perde um pilar da família, né? Sim. Você destrói a sua família. Você se vê ali abatido, você vê ali indefeso, um sentimento ali que eu tinha naquele momento era do que seria de nós, né? O pai é o que coloca o alimento na mesa, o que será de nós agora? Será que vai faltar o que comer, sabe? Essas coisas. Isso me trouxe um problema muito grave de saúde, onde eu tive um retardamento mental, onde um lado do corpo crescia, outro lado não. Aí, nesse momento, eu precisava de um tratamento que tinha que vir até Ponta Grossa. E esse trajeto de Sengés a Ponta Grossa, nós não tínhamos condições financeiras para esse transporte, né? Então, dependíamos de amigo, de prefeitura, enfim. E muitas das vezes, quando a gente vinha para Ponta Grossa, que precisava dormir de um dia para o outro, nós tínhamos que optar por dormir no albergue. Então, era muito difícil. Imagine uma criança com 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, você ter que entrar num ambiente onde, no sítio, você muitas vezes nem um calção você colocava, e aí você chega ali, você tem que ficar pelado, literalmente, junto com um monte de estranhos, tomando banho junto, um banho coletivo, né? E o meu avô junto também, aí a minha mãe era mulher com mulher, homem com homem, né? Eles se separavam nesse albergue. Mas a gente recebia ali aquele tratamento de tomar um banho, de tomar uma sopa, um lugar para dormir. Então, eu não posso reclamar, é só mesmo uma situação que era muito difícil para uma criança que morava no sítio, né? Uhum. Graças a Deus, com 1 ano aí de tratamento, né? E muitas orações da minha mãe, eu fui curado, graças a Deus. Amém, que legal. E após isso, eu tinha uma dificuldade muito grande, que era... Aí você tinha 9 anos ou você tinha 10 já? Você tava com 8 anos, né? nesse tempo de tratamento, 8 anos e meio, próximo tava dos 9 com 8 anos, né? ainda. Você tem irmão, não? Tem uma irmã mais nova. Então, E ela era- nesse bolo também, tava lá e tal? A minha irmã, ela foi um pouco mais forte que eu, então ela não teve, talvez assim, pelo menos não aparentou, lógico, ela também sofreu pra caramba com isso, né? Ela com certeza teve lá os seus, mas ela superou melhor do que eu na época, né? Mas ela sofreu pra caramba também, era mais nova, né? Sim. E assim, eu senti o peso da responsabilidade ali de ter que ajudar a sustentar minha irmã, aquela coisa na cabeça que eu era o homem da casa a partir daquele momento, que não tinha mais o pai, enfim. Tinha o sentimento de que a destruição da família, ela ia ser maior, sabe? Eu tinha esse medo, né? Ah, não, fizeram isso com meu pai, agora com quem será o próximo, sabe? Então, tinha esse sentimento, e, infelizmente, isso era muito pesado para mim. Tinha visões nessa época que eu tive esse retardamento, onde um lado do corpo, ele chegava a ter diferença de tamanho, né? Por conta do mau funcionamento de um lado do cérebro. Diferença também física mesmo, Físico mesmo. E as pessoas percebiam isso ou era uma coisa mais... Percebia, quando eu ia fazer o tratamento com o psicólogo, psiquiatra, eles faziam as medições lá, então era perceptível isso. Nossa. E aí tinha visões, né? Eu deitava na cama para dormir à noite, eu tinha... via cobra gigante entrando debaixo da cama, aí aranha gigante. O chão parece que tinha hora que ele virava, sabe? Meu Deus. Aí eu entrava em desespero, precisava pedir ajuda, enfim. Mas era coisa da cabeça, né? Uhum. E aí, com o tratamento, com os remédios, com todas as orações da minha mãe, enfim, graças a Deus, me curei em 1 ano aproximadamente. E após esse tempo de dificuldade, eu continuei, né? Tentei voltar à vida normal no sítio e na escola, mas aí acabava que tendo algumas situações onde eu encontrava com as pessoas, né, que fizeram o assassinato do meu pai. Isso era muito desconfortável, né, para uma criança, né? Então a gente saía descalço, a pé, ia para a escola, lá no sítio mesmo, andava ali uns 3 a 5 km, e às vezes acabava encontrando. Então a gente era muito desconfortável isso, eu via que não dava para mim ficar mais ali no sítio. Mas não tinha também muita opção, né? Eu não tinha com quem ficar, não tinha
com quem, vou embora, mas vou embora para onde? Com quem? De que jeito, né? Uhum. Então eu tinha que achar um jeito e comecei a pensar. Então quando cheguei ali nos meus 11 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei, olha mãe, não tenho mais condições de ficar aqui, eu preciso, apesar das limitações, né? Eu sempre falo, né, que não é... Eu tenho uma frase que às vezes eu falo quando eu vou, às vezes, falar para jovens, né, que não é onde você nasce ou o meio que você vive que determina o que você vai ser, né? Exato. Então, eu tinha muito isso comigo na época, né? Mas as escolhas que você faz no teu dia a dia, isso sim vai fazer a diferença, né? Mas eu tinha isso, mas no fundo eu não acreditava, né? É uma missão impossível, né? Eu vou trabalhar lá na cidade, mas eu vou ser mais um, né? Então eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, não tem condições mais de eu ficar no sítio, eu preciso ir para a cidade, eu preciso tentar a vida, né? É difícil, né? Eu sabia que a vida não ia ser fácil para mim, né? Eu tinha essa noção, mas já não estava sendo, né? Já não estava sendo, né? Desde o começo, né? Mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu ficar na zona de conforto ali não ia resolver também. E você com 11 anos, cara, que interessante, você já tinha essa mentalidade, né? Sim. Que curioso, assim. Você acha que foi uma coisa nata, assim, veio de onde essa mentalidade, assim, cara? É uma decisão brutal. Com 11 anos. Com 11 anos, entendeu? Com 11 anos não fazia nada. Porque o peso da responsabilidade de você perder o teu sustento, a tua âncora, né, de casa. Sim. Eu acho que isso é algo que te impulsiona, né? Falar, não, então foi uma coisa mais não interna tem teu pai mesmo. mais. O teu pai não existe mais, agora é com você. Caramba, né? que... Sai da zona de conforto e vai atrás, né? É mais ou menos assim, né? Sim. Caramba, então, que interessante. Isso foi, assim, o impulso, né? Aí você foi pra Sengés. Sim, fui pra Sengés. A cidade ali, morar então. na Vila São Pedro, lá, que é a periferia da cidade, né? E o entorno da cidade. Ali eu aluguei um quarto. Como é que deixaram você alugar um quarto, cara, com 11 anos? É a ajuda de um tio meu. que morava lá. Que morava lá, que eu aluguei no fundo. E aí, lá nesse quarto, eu lavava minha roupa, preparava a minha comida e ia para o trabalho, que era no corte de eucalipto. Caramba, então, eu fazia roçada, eu fazia desgalha das árvores. Depois, eu fui evoluindo, né? Imagina, um moleque com 11 anos, ali 11 e poucos anos, né? Sim. E aprendendo tudo na raça, basicamente, tudo né? na raça. Então, às vezes eu sempre falo para jovens, né? Jovens que têm o pai, que têm a mãe, valorize isso. Valorize, porque... é muito difícil o mundo te ensinar. Quando o pai e mãe, que às vezes a gente acha que ele é chato, né? Mas quando ele ensina com amor, né? Ele ensina para você seja melhor, né? Mas quando o mundo vai te ensinar, ele te cobra um preço muito caro. Não tem amor, né? Entendeu? Ele vai não tem amor, é tapa, é chute. Então, muitas das vezes eu queria aprender. Eu tive que aprender, né? Mas eu não tinha ninguém, não tinha um pai ou mãe para me ensinar. Mesmo uma desgalha de uma árvore, eu tinha necessidade, né? Mas eu tinha um sonho de dirigir também na época, né? Os tratores lá, né? Sim. Onde eu trabalhava, tinha tratoristas, né? Você lembra de alguém nessa fase da vida que te inspirou, assim, porque com certeza passou na sua cabeça de voltar em alguns momentos de tão difícil que é. Passou, mas teve alguém ali, algum mentor que te ajudou, ou vários mentores, mas alguém que você lembra dessa fase em específico? Na verdade, o que acontece? Eu tinha, dois caminhos. Um caminho era ficar no sítio e trabalhar de empregado para a família dos assassinos. Nossa. E o outro caminho era seguir e tentar, mesmo sem ter a luz do fim do túnel. Então, eu não tinha opção, não tinha como eu voltar atrás, né? Sim. Ou ia. Mas é um caminho difícil. Você sair da casa da tua mãe, por exemplo, que a minha mãe falava para mim assim, filho, você não precisa passar por isso. Volta para casa, para comer nós fazemos. Muitas vezes a minha mãe falava isso para mim, vendo a situação em que eu passava, né? Porque, eu quero aprender a dirigir trator. As pessoas iam me ensinar, mas cada erro era um tapa, cada erro era um chute. Eu quero cortar com motosserra. Eles me ensinavam, mas era brutal a maneira de ensinar. Mas é o mundo é assim, né? Eu vejo que é normal isso hoje, quando você não tem estrutura e você precisa aprender, é assim. Apesar que hoje é mais facilitado as coisas. Naquela época não tinha tanta informação, né? Tantas possibilidades, né? Então eu não tinha muita opção, né? Ou ia. E ainda dizem que o sistema, a vida, força uma pessoa a ir para criminalidade, né? Exato. Olha um exemplo prático aqui. Exato. De que uma mentalidade, né, ajustada, que existem muitas outras opções, muitas outras opções. Sim.
ao invés de ir pra criminalidade ou, enfim, entrar na onda aí. Porque essa história aí, cara, na verdade, por muito menos outras pessoas entram, tá difícil, eu fui pro crime porque tá difícil. Mas olhem essa história e esse exemplo que nós vamos chegar lá pra vocês entenderem. Olha o grupo que ele criou, mais de 600 colaboradores, né? Em média, uma família tem 3, 4 pessoas em casa. A gente tá falando de mais de 2.400 pessoas impactadas direta e indiretamente pela história dele. Olha de onde ele veio. Então fica uma inspiração muito grande até aqui. E não acabou ainda, tem mais coisas aqui. Estamos só começando, cara. Muito interessante. Aí você falou, passando um pouco aqui, naquela parte que você abriu sua primeira empresa com 16 anos, é isso? Seu primeiro negócio ali 16, e tal. Com 16 anos. Como é que foi isso? Voltando um pouquinho, só falando, Tá. quando você falou ali de adolescente, de criminalidade, eu passei por muitas fases, assim, enquanto garçom de lanchonete, onde as pessoas consumiam cocaína, maconha, enfim. Então, eu chegava no final da festa, eu gosto muito de falar para jovens a minha história, porque eu construí, né, essa história, vamos falar assim, não sou ultra, né, o maior, né, mas enfim, no meu mundinho, onde eu vivo, eu consegui fazer um pouco de diferença, né. Então, por que eu falo isso? Porque é sempre possível você fazer a diferença. Não existe o impossível. Quando você quer, você faz acontecer. Sim. Então, o que acontece? Quando tinha essas opções, essas possibilidades ninguém queria vender cocaína para mim, ninguém queria vender maconha para mim. Não, eles ofereciam porque eles estavam consumindo ali. E muitas das vezes me ofereceram. E todas as vezes que me ofereceram, nunca eu aceitei. Por que eu não aceitei? Porque qualquer encruzilhada que eu pegasse, eu sabia que ia ser fatal para o meu futuro. Eu sabia, porque eu já não tinha possibilidades. Então, se eu fosse cheirar uma cocaína, eu sabia que não ia ser só uma cheiradinha, eu sabia que eu iria viciar nisso. E aí, todo o meu futuro, tudo que eu queria construir, que era construir uma família novamente, que era ter um emprego que ganhasse lá, na minha cabeça, eu queria um emprego que ganhasse R$5.000, que eu tivesse filhos, pudesse dar para os meus filhos brinquedo, roupa, sabe, estudo, coisas que eu não tive, entende? Tipo, o estudo eu tive, né? Porque eu corri muito atrás, sofri muito para isso, mas eu queria dar para os meus filhos uma condição de vida que não fosse uma condição tão difícil a qual eu tive, né? Sim. Então, eu sabia disso daí, e eu tinha essa noção. Então, eu não poderia errar. Eu tinha que errar o mínimo possível, porque qualquer erro ali comprometeria todo lá na frente, né? Cara, olha essa lição, errar o mínimo possível. Porque às vezes não é acertar cheio, é errar menos. Tá vendo? Porque errando menos, você acerta, né? É inevitável. É inevitável. Interessante. E o mais interessante ainda é que, com essa idade, esse nível de consciência. Pois é. Você Cara, conseguia que pensar interessante. nisso de forma Só que intencional. Mas me traz assim, por exemplo, talvez uma pergunta aqui nesse caso, ó. Porque, cara, essa maturidade que você tinha, né, ali, claro que hoje, como adulto, você consegue olhar em retrospectiva e traduzir os pensamentos que você tinha na época, né? Na hora, de repente, não era tão claro assim, mas você acha que essa mentalidade, ela veio, assim, com certeza dos seus pais, acredito eu, né? Sim. Mas o quanto do seu pai tem nessa sua mentalidade? O meu pai, infelizmente, a lembrança que eu tenho do meu pai é muito pouca. Então, eu lembro ali de momentos que eu ia com ele para a roça, tem alguns momentos, assim, poucos de brincar na água, sabe? Então, eu tive poucos momentos com meu pai, né? Porque era muito criança, né? Mas eu vejo que a construção de tudo isso foi na dificuldade mesmo, sabe? Que a gente vai vendo ali as situações, você começa a ver algumas pessoas no meio onde você está que se deram bem, o que as pessoas acertaram, onde eles erraram. E aí você tentar Espelhar ali. se espelhar, ou ver o que a pessoa errou para você não errar. E eu vivia numa condição assim, muitas vezes o café da manhã foi pão seco com água. Pão seco eu pegava de graça na padaria, a água era de graça, entendeu? Teve situações onde eu dormi em cima de uma pilha de tijolos. Fiz uma cama com uma pilha de tijolos, dormi ali por uma semana. E na época o seu Zias Pereira, que é o pai do dono da lanchonete do Pancho, ele viu a situação, ele ia jogar sinuca, ele me doou um colchão. Então aconteceram muitas coisas assim, sabe? Que de certa forma... do negócio de você ter os pensamentos, você olha o erro dos outros e aprende com seus erros, né?
Mas, por outro lado, também teve muitas pessoas boas assim, que passaram pela minha vida e plantaram ali bondade. Ele não me conhecia, mas ele foi bondoso comigo, né? Sim. Me deu um colchão. Então, a partir dali, eu comecei a dormir em cima do colchão, entendeu? Entre outras pessoas que deram bons conselhos. Então, por exemplo, o Isaac da Astral. Eu falava, Isaac, eu tô trabalhando, eu tô correndo, eu tô indo atrás, mas eu não vejo perspectiva. E ele falava, filho, continue. Continue. Eu comecei a minha vida com 33 anos. Você é uma criança. Continue. Continue nesse ritmo. Seja honesto, seja correto, seja trabalhador. Não pule fora disso aí. Continue do jeito que você está. Um dia alguém vai ver você. Sim. E, na verdade, ele mesmo acabou me vendo depois, com 16 anos, onde a gente começou o primeiro negócio. Então, eu vejo assim, que lição que eu tiro disso? A gente nunca perde em ser bom. A gente nunca perde em ser trabalhador, a gente nunca perde em ser honesto, a gente nunca perde em estudar. Sim. Às vezes a gente não enxerga a luz do fim do túnel, igual eu não enxergava. Mas uma hora as coisas vêm. Aquele ditado, né? A oportunidade, ela sempre vai vir, mas você tem que estar preparado. Se você não está preparado Sim. e a oportunidade vem, ela passa. Ela passa. Se você está preparado, você agarra ela. Sim. Entendeu? E eu sempre tenho comigo. Toda dificuldade existe uma oportunidade. A diferença é quem consegue identificar essa oportunidade e quem só vê a dificuldade. Essa é a diferença. Então, assim, toda dificuldade eu vi uma oportunidade. Onde tinha, eu estava ali caçando, entendeu? E em cima disso, trabalhando, né? Uhum. Mas aí, falando do primeiro negócio, através dessa pessoa que foi o seu Isaac, ele abriu uma pequena fábrica de papel higiênico, a gente pegava a bobina, cortava. Eu entrei como sócio. Eu vejo que a parte do negócio como sócio, né, foi um aprendizado para mim, porque o negócio não prosperou, era 4 sócios, não havia muito entendimento. Mas você já conhecia o senhor Isaac antes? Sim. Trabalhou para ele em algum lugar antes? Era colega? O que acontece? Como o meu ritmo era muito acelerado, então eu trabalhava no supermercado durante o dia, saía do supermercado, ia para a escola, saía da escola e ia para a lanchonete. Praticamente era de sol a sol, não dormia. Uhum. Durante a semana, vamos pensar aí, a lanchonete fechava tipo 1h da manhã, eu dormia, 7h da manhã estava no mercado. Saía 6h do mercado, 7h estava na escola. Saía 11h da escola, ia para a lanchonete e fazia mais um pouquinho de hora. Quando eu chegava na sexta-feira, eu trabalhava, saía da escola, ia para a lanchonete, amanhecia de sexta para sábado, trabalhava no mercado o dia inteiro, saía do mercado, no sábado não tinha escola, e ia direto para a lanchonete. Praticamente quase amanhecia novamente. Então, o que acontece? Toda essa correria, todo esse trabalho, e às vezes as pessoas falam, eu faço, mas ninguém enxerga, ninguém vê. Na verdade, as pessoas enxergam. Elas enxergam tanto a pessoa que faz as coisas erradas, como as pessoas que fazem as coisas certas. Então, o Racionais fala, o mundo tá de olho em você, né? Exatamente. Então, eu sinto que, enquanto adolescente, trabalhando pra caramba, estudando pra caramba, as pessoas me vendo ali, todo aquele corre, tudo que aconteceu comigo lá no passado, as pessoas me viam. Entendeu? E isso facilitou muito depois para conseguir emprego, amigos, né? Então, essas pessoas acabam se aproximando. E aí você começa a girar, criando alguns amigos ali estratégicos, né? O Isaac foi uma dessa pessoa. Que legal. Que era o meu pai que eu não tive. Então, era a pessoa que me dava bons Seu conselhos. mentor ali, né? Isso. Ele foi uma pessoa. E quando, na primeira oportunidade que ele viu, ele falou, não, eu tenho uma pessoa aqui que eu posso confiar. Sim. E aquela história, né? É um padrão que se repete, né? Sempre você vai ver pessoas de sucesso ali, sempre tem um mentor ou vários mentores durante a jornada, né? Sim. E para quem tá ouvindo a gente aqui, cara, tem que ter mentor, sabe? Tem que ter gente que te aconselha, Inspiração. te inspira, que conversa com você, que fala, cara, não, fala assim, que puxa a orelha, Sim. porque isso, cara, é essencial, assim, dá pra perceber, né? Claro que hoje em dia tem tantos mentores na internet, né? Como Sim. todo, né? Que você balança uma árvore e cai uns 70 mentores ali rapidinho, né? É isso. Fora os que já estão no chão, né? Sim. Então, é muito rápido, assim, tem muita coisa, mas tô trazendo aqui o conceito mais puro de mentor mesmo, né? Uma pessoa que tá realmente preocupada com você, que te ensina, que te ajuda, etc. E isso é importante, né? É sempre bom buscar mentores, né, cara? Interessante. Né? Um padrão, né? Sim, sim. E eu vejo que todo ser humano tem uma especialidade, uma capacidade. Sim. Não existe aquela história, mão de obra, essa pessoa não serve para nada. Não, para alguma coisa ela serve.
E em alguma área ela vai ser excelente. É até bíblico isso, né? Em alguma área ela vai ser excelente. Então, o que você precisa fazer é colocar a pessoa certa no lugar certo. Ponto. Vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Massa, legal. E me fala um pouco agora, tem uma pergunta nessa parte ainda da vida. A gente tem 3 fases aqui na Exato. Você falou assim que o primeiro negócio deu errado, né? Esse negócio que você abriu lá e tal. Mas por que você acha que ele deu errado? Quais foram os fatores ali que levou ele a, enfim, não funcionar? O que você atribui isso hoje, né? Olhando com mais experiência agora, com mais quilômetros rodados, né? Sim. Ele deu errado porque não havia entendimento entre os sócios. Eu sempre falo que todo negócio é bom, todo negócio é lucrativo, depende de como você administra esse negócio. Então, aquele negócio não deu certo por quê? Porque não tinha um comum acordo entre os sócios. Um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra coisa. E aonde há essa disputa de poder, vamos falar assim, negócio nenhum prospera. Você tem que ter uma hierarquia, tem que ter o que manda mais, o que manda menos e o abaixo, e cada um, né, cuidando da sua área. A partir do momento que um começa a se intrometer na área do outro, o negócio não dá certo, não prospera. Sim. Porque daí um manda, o outro desmanda, e aí quem paga o pato é a empresa. Sim. E aí o negócio não funciona. Um desalinhamento de interesse, então. Sim, exatamente. E eram 4 pessoas? Eram 4 pessoas. Legal. Esse desalinhamento aí foi o que não teve como continuar mais. Mas foi um negócio bom, né? Para mim foi ótimo porque eu aprendi um pouquinho sobre negócio, abriu janelas de oportunidades, tivemos acesso a crédito. Então, as coisas foram começar porque se imagine um moleque, né, ali com 16 anos, 15 anos, né, 16 anos, cheio de vontade, cheio de sonhos. Que banco, né? Mas, como o ditado popular fala, um pé de chinelo, né? Eu não tinha nada. Tinha uma poupancinha lá, mas quem é na Bamerinos, por exemplo. Quem é Mota, né? A poupança Bamerinos. Então, como que você vai acessar crédito? Sim. Como que alguém vai, né, te dar uma... Mas quando a gente fez a empresa, eu tive um pezinho dentro do banco. Amigo do Isaac, sócio do Isaac, sabe? A credibilidade veio junto, né? Exatamente. E aí eu aproveitei essa janela de oportunidade também. Sim. Não foi algo que resolveu a minha vida, mas assim, o aprendizado ali foi essencial também para os futuros negócios. Legal. E, cara, nesse intervalo também, já indo para um pouco ali do seu primeiro empreendimento, mais no foco telecom, né? Só um pouquinho antes, nesse intervalo, sua mãe, sua irmã, elas ficaram lá, foram para Sengés, como é que ficou? Sim. Nesse intervalo, nessa época. A minha mãe, a minha irmã logo também, ela já se casou, né? E foi morar na cidade. Então, ela foi tocar a vida dela, né? A minha mãe, ela continuou um tempo no sítio, trabalhando na roça. E muitas vezes, de eu ir lá, né? Às vezes, o pouco que eu ia, às vezes de chegar lá e pegar minha mãe trabalhando doente, né? Isso era muito pesado para mim, sabe? Essa situação de ver a minha mãe naquelas condições, né? E eu sem poder praticamente fazer nada, porque o objetivo meu de trabalhar foi sair para ajudar a minha mãe. E, na verdade, eu podia ajudar muito a minha mãe, né? Eu não tinha muitas condições, assim, de ajudar a minha mãe. E aí, consegui, né? Conversando com ela, convenci ela a ir para a cidade. Ela foi para a cidade, foi trabalhar também, cozinhar em restaurante, e daí ela... começou também a equilibrar a vida dela e ela foi para a cidade. Então, quando eu já comecei os meus negócios, ela já estava morando na cidade. Mas sempre naquela dependência, sério. Hoje, graças a Deus, hoje eu consigo, né, dar uma estrutura legal para minha mãe, eu consigo tirar ela, eu consigo viajar com ela, sabe? Então, hoje é outra realidade. Mas lá atrás foi muito difícil, sabe? Muito difícil, muito difícil. A gente consegue nem imaginar, né? Porque só, sei lá... 1% de repente do que... Exato, deve ter muita coisa nessa história. Quem tem pai, quem tem mãe, valorize, aproveite. Sim. Quem tem vô, quem tem vó, aproveite. Exato. Que hoje a gente olha para trás e fala assim, puxa da vida, como eu queria ter uma condição um pouco melhor para poder aproveitar mais meu vô, minha avó. Foi tudo. Sim. Mas a vida. É a vida. Passa. E como é que foi essa jornada do seu primeiro negócio ali, né, com 16 anos ali e tal, e ainda já ali para a parte de telecom, né? Que é o seu primeiro empreendimento, aliás, segundo, terceiro, não sei, a Motanet foi a primeira, foi o primeiro do grupo atual, né? Do Grupo Mota, foi a primeira
Primeira startup ali que você iniciou, foi isso? Sim, foi. Como é que foi? Você tinha quantos anos nessa época? Como é que foi? Eu tinha 19 anos, 18 anos. Foi assim. Depois dos 16, que teve esse negócio de papel higiênico, que já logo não deu certo, pouco tempo depois, assim, contando um pouco da parte pessoal, eu conheci a minha esposa. Uhum. E aí aconteceu muito rápido, né? Então, vamos falar 18 anos, mais ou menos aí, né? Eu não sei precisar. Eu gosto muito de frisar isso porque um dos objetivos de vida meu era reconstituir a minha família, Sim. né? Construir novamente a minha família que eu tinha perdido. Então eu vejo que Deus começou a me trazer de volta isso 10 anos depois. Isso a gente tira uma lição que às vezes o tempo que a gente quer fazer as coisas é diferente do que Deus quer, Sim. do tempo que Deus quer Exato. entregar para nós as coisas. E muitas vezes você tem que esperar e ter paciência. Então, 10 anos depois eu comecei a ter de volta, né, a minha família, né, conheci minha esposa, já tivemos um primeiro filho que hoje é o Wesley, né, que é diretor financeiro hoje lá da Motanet, trabalha com a gente. Então, e nesse tempo eu já tinha algumas coisas no sentido de fazer manutenção de computador, de montar computador, sem empresa mesmo, eu fazia no tempo que eu tinha. Então, comprava as peças, memória RAM, processador, placa-mãe, gabinete, montava e vendia. Disquete também. Disquete, instalava software, enfim, era... Quanto que era o tamanho de disquete mesmo, cara? Disquete Eu sempre pergunto antigo, essa, cara. É aqueles que eu zoando, porque eu vocês sou dessa são- época. Não, mas eu sou dessa época também, Ah, pô. você é dessa época? Eu tô 37, então Parece. eu usei bastante disquete, ele sempre visou aqui, porque a maioria o pessoal já pegou a internet já depois do Orkut, de repente, ali. Eu peguei a... Porque você tinha que discar lá, fazia aquele barulho. o IG lá, depois eram os pulsos, né? É. Tinha que cobrava pulso, depois, tem que ser depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Então ficava cara, caríssimo, né? Não sei o que, era, no máximo que dava é 56 kbps, no máximo que dava, e tava top já. Quem já viu uma live já escutou essa história antes. É isso aí. Quanto que tinha um disquete mesmo? Também, lembra? Era 4. 1.4, 1.7, uma coisa assim. 4, Tinha que ter uns 20 disquetes pra instalar um único software de 2 mega. Não, sei lá, por aí, uns 5 mega. Windows 98, exato. Windows 95, né? Windows exato. 97, enfim. Que massa, legal. Então foi dessa época. Daí comecei a fazia por fora, trabalhava já na matriz de construção. Já ganhava um pouquinho melhor, né? Eu gosto muito de frisar o quanto eu economizei em todo esse tempo de trabalho, né? Enquanto adolescente, na época que eu mais guardei cheguei a guardar 90% do que eu ganhava, então eu gastava somente 10%, que era questão de sobrevivência mesmo, para que eu tivesse o máximo de recurso, para quando eu tivesse alguma oportunidade, eu tinha recurso, né? Outro site. Então aí. isso foi... Forte. Isso eu vejo assim que foi um baita de um diferencial, porque quando eu cheguei na época de montar... Porque eu estava fazendo ali manutenção do computador, mas eu tinha vontade de fazer uma lojinha, né? E a lojinha, na verdade, de computador, ela aconteceu antes a partir da loja que aconteceu a Motanet. Então, o primeiro negócio, na verdade, foi a loja. Mas eu precisava de dinheiro, porque no banco eu sabia que ninguém ia me emprestar. Sociedade comigo, quem sou eu, né? Vindo nada, né? Ninguém ia querer ser sócio de alguém que tinha somente uma Você tinha ideia. que ter um recurso próprio. Exatamente, tinha que ter um recurso Você próprio. tava casado? Nessa época eu já estava Já casado. casado. Já estava Qual o nome casado. da sua esposa? A minha esposa é um ano mais nova. Qual é o nome dela? Damares. 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 Você casou com 18? 18, 19 anos ali. Casei cedo. Cara, olha a Casou. experiência desse cara. Com 18 anos, olha a experiência que ele já tava. Sim. É absurdo. Já com criança. Não tem como já... dar errado, não. Já tinha criança com 18 anos também, já? Não, a gente já casou e já teve um filho. É já. tipo assim, sabe quando você acorda às 5 horas da manhã, aí você já faz tudo e quando vai ver é 9 da manhã ainda? É Sabe tipo assim? isso. É tipo isso. É literalmente. Você tá com vontade de almoçar às 9. É tipo Exato. Foi, nesse começo, Caramba, cara. muitas vezes eu trabalhava, daí eu ensinei a minha esposa a montar computador, ela ajudava a montar o computador junto comigo, ajudava a entregar, ajudava a fazer limpeza, né? Era muito engraçado. Às vezes eu pegava impressora, aquelas impressoras de tinta para fazer limpeza, daí eu colocava para ela. Pra fazer. Ela louca comigo, mas Fazer tava o ali quê? junto, né? O meu início foi junto. Sim. Ali ela me ajudou pra caramba, trabalhou junto comigo, né? Ela ali fez uma diferença muito grande nessa época, né? Não só na questão de Sim. família, né? De trazer de volta aquela... Não, ó, eu tenho uma família de novo. Não, ela me trouxe a família de volta, mas também ela ajudou nesse Legal. começo aí no negócio. E são 24 anos casados, você falou, né? 24 anos. Você tem quantos anos mesmo, você falou? 43. 43. Anos. E aí começamos a montar os computadores, já logo trabalhando na matriz de construção. Daqui a pouco as pessoas começaram a ligar tanto na matriz de construção que não era para comprar matriz de construção, para falar comigo, Pra né? arrumar Era computador. para arrumar computador. Daí eu cheguei no Seu Euridice. Ali teve pessoas que eu gosto de falar, sabe? Minha mãe foi uma pessoa que me ajudou muito, foi um pai e uma mãe. Depois teve o Seu Zias Pereira, que me deu o colchão, foi uma pessoa...
né, muito bondosa, que hoje a gente frutifica muito isso. Eu sempre falo assim, plantar o bem em alguém, ele vai nascer, a sementinha vai nascer. Você planta a sementinha, né? sim. Mas ela vai nascer, ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Aquela história, né? Quantas laranjas cabem em uma semente de Exatamente. laranja? Hoje nós temos uma campanha solidária que eu gosto de falar. Essa campanha solidária que nós fazemos no ano inteiro hoje via Matanet, campanha do agasalho, chocolate, brinquedo para as crianças, cestas básicas. Fazemos várias ações sociais. Surgiu a partir dos seus dias que me deu um colchão. Entendeu? Tipo um ato de bondade. Fazer o bem sem olhar a quem. Exato. Ele fez isso comigo, entendeu? E então o seu Uzias, aí teve o seu Eurides Vieira, que eu aprendi a fazer negócio com ele. Foi uma pessoa que um professor em negociar, em comprar bem e vender bem. O Carlos da Lotérica, que foi uma pessoa que eu queria demais que ele fosse meu sócio na época. Ele não quis saber, mas me ajudou pra caramba. Falou, eu uso o meu telhado aqui, coloca a antena aqui, enfim. Foram pessoas que, assim, entre outras pessoas, o seu Zé Gouveia, né, o que foi onde o supermercado também, que ele me deu um quartinho no fundo, porque a partir do momento de que eu saí do aluguel do quarto, eu já negociava, olha, eu vou trabalhar com você, mas eu quero um espaço, você consegue me dar um quartinho no fundo para me dormir? Que daí eu já não precisava pagar aluguel mais. Você tem um carro, você consegue me fornecer almoço? Você consegue me fornecer um café da manhã? Então eu negociava essas coisinhas básicas para que eu não precisasse gastar com isso. Entendeu? Legal. O seu Zias, por exemplo, por que ele me deu colchão? Porque quando eu cheguei para trabalhar com o Pancho, eu falei, Pancho, eu quero um lugar para me dormir. Só para eu dormir, eu vou dormir. Né? Ele falou, tem aquele canto lá, mas não tem cama, não tem nada. Eu cheguei a falar, então, mas tem uma pilha de tijolos ali, eu vou fazer uma cama com pilha de tijolos, vou pegar as caixinhas de cerveja ali de papelão, vou colocar como se fosse um colchão por cima, estendi um lençol e dormi por uma semana. Ao ponto de que um dia o seu Zias me deu esse colchão. Então, eu tive muitas pessoas boas, mas a minha ambição era tanta pela condição que eu tinha que extrair o máximo de onde eu podia, onde eu estava, para que eu tivesse recurso no futuro, né? Então... Sim. E o que eu vejo é assim, ó, que é evidenciado na sua história, que é um conceito muito forte. Quem tá na correria, tá se esforçando, igual você comentou, todo mundo vê, né? Coisas boas, ruins, mesmo que você acha que é secreto, o secreto sempre vem a público e todo mundo vê. Então, o que acontece é que dificilmente alguém que tá acima de você, que tá também trabalhando, fazendo grandes jornadas também, construindo, vê uma pessoa que está se esforçando e ela pisa em você. É difícil uma pessoa fazer isso. Porque a pessoa que tá vendo, ela consegue olhar pra você e falar, cara, eu vou ajudar esse cara. Ele é esforçado, só 7 horas da manhã ele tá aqui. É genuíno também, né? 7 horas da manhã ele tá aqui, tá na correria, não é um cara folgado. Então, as pessoas veem isso, sabe? O esforço, sabe? A gana de fazer o negócio. A aptidão, cara. Exatamente. Então, as pessoas veem isso, cara. Isso conta muito, né? E outro ponto também interessante é que talvez quem esteja assistindo a gente, mas esse tipo de pessoa não existe mais. Esse tipo de pessoas é só lá no anterior. Não, cara, existem pessoas assim. Ainda existe, e existem muitas pessoas assim. Tudo depende do ambiente onde você tá, etc. Mas a bondade, ela existe, né? Apesar de ter muita maldade, que é mais... O que é mais televisionado é internet, enfim, é só maldade. Mas essas pessoas ainda existem. Não sei se você concorda comigo. Você é uma dessas pessoas, inclusive, que agora tá passando, né? Para outras gerações. Então, essas pessoas ainda existem, né, cara? Sim, não sei existem. O que você acha disso? Ainda existem. E eu vejo que é tão bom quando você encontra pessoas com tesão, sabe? Aquela pessoa com aptidão, com vontade. Isso é a melhor coisa, cara. Isso é algo assim que você vê e se tiver uma oportunidade, você não vai deixar de dar oportunidade para essa pessoa. E eu sempre falo assim, que a gente deve usar as pessoas para somar know-how. Porque dinheiro, você vai lá e empresta do banco. Sim. Você não pode querer fazer alguma coisa com alguém pelo dinheiro dela, mas pelo know-how que ela vai somar com você. Sim. E quando você encontra a pessoa com know-how, que soma com você, não, eu sei fazer até aqui, daqui para frente eu tenho uma pessoa que sabe fazer. E você une essas forças, cara, sucesso é garantido. É sucesso, não tem erro, entendeu? Então eu vejo que alguns pequenos negócios que surgiram hoje foram com pessoas que têm tesão, com aptidão. Sim. Você fala assim, puxa lá vida, se você colocasse ele como um gerente seu, cara, mas o cara é tão bom que vai somar know-how comigo que eu não quero ele como um gerente, eu quero ele como um sócio. É diferente a pegada.
E aí o cara cresce e você cresce junto com o cara. Exato. Você não vai usar ele como degrau. E ele também não vai usar você como degrau, Exato. porque é a soma de força para crescer junto. E tudo a seu Entendeu? tempo. Né? E Exatamente. como que você encontra essas pessoas? Como que você acha essas pessoas? Olha, Acho que essa é a parte mais difícil, não é sei. difícil, sabe? É difícil, mas existem. É difícil, mas existem. Às vezes você encontra, muitas vezes a pessoa já muitas vezes já desenvolvendo pequenos negócios. E você chega ali e vê, puxa, que cara bom para fazer isso aqui. Seja uma marcenaria, seja uma serralheria, seja um produtor de melancia, Uhum. sabe? Eu tenho umas experiências lá que eu tenho feito lá com um cara que produz pepino, melancia, mandioca. Eu cheguei, peguei um pedaço de terra e falei, cara, tá aqui, produza. O que você precisa? Eu preciso de um microtrator, eu preciso de uma encanteiradeira. Eu vou te fornecer aqui Os recursos. os recursos. Sim. Faça acontecer. Mas O cara você tem observou aptidão. ele de longe. Exatamente. E ele nem percebeu. Não, ele nem percebeu. É o que fizeram com você. É aí que eu E falei. aí, o aqui. que você observa nessa pessoa pra falar, esse cara aqui vai, esse cara aqui tem o que precisa? Quais são as características? É o resultado que o cara produz. É o resultado. É um cara que dá resultado, cara, vai que dá certo. Complementa o que falta nele. Também não adianta você querer usar a pessoa, entendeu? Não, você tem que... O que você pode somar em força junto com ele? O cara é muito bom na técnica, ele é muito bom no financeiro, mas ele é deficiente no comercial. Uhum. Se você não é bom no comercial, coloca alguém bom no comercial. Uhum. Você vai complementar o que falta. Não tem como dar errado, entendeu? Então eu vejo que isso é a grande jogada. Que legal, cara. Entendeu? Show. Daí avançando agora, ali na Motanet, você lembra mais ou menos ali quando você contratou o seu primeiro colaborador? Em que época que foi? Como é que foi esse crescimento ali? Porque geralmente o primeiro colaborador que você contrata são marcos, né? Que a gente tem Sim. na vida ali. O primeiro colaborador, os primeiros 100 mil, o primeiro milhão, né? E assim por diante. Quando que foi? Você lembra mais ou menos? Foi meados aí de 2003, 2004, que... Depois da Copa ali, a gente tinha sido campeão. Isso, eu vou falar mais ou menos alguns nomes, sabe? Não sou muito bom assim de memória. Mas tem o Rony, tem Franciele, tem Jaqueline, Foram os primeiros ali. tem Érico, tem várias pessoas, me perdoe, né, se eu esqueci alguém, mas enfim. Mais de 600, fora os que já... Os 600 agora, fora os que Né? já passaram. Exato. Tem várias pessoas ali que começaram, muitas vezes nem eram funcionários, né? Olha, você trabalha em tal lugar, mas olha, toda tarde eu preciso de você para ajudar a fazer a instalação, por exemplo. Uhum. Então, às vezes eu pagava por serviço, muitas vezes subia em cima do telhado. No começo eu subia junto, eu ajudava a instalar antena, passar cabo. É isso aí, o começo é isso. O começo é assim, né? Faz Não parte, é né? a maioria do pessoal hoje em dia aí, sou de startup, não sei o quê. Não Né? faço nada. Vai nessa. Não, o começo ele é difícil. É chão de Ele não é fábrica. fácil, mas você começa pequeno, mas tem que sonhar grande, né? Exato. Tem até aquele dilema do operacional versus estratégico. É, O empresário não não- pode ficar no operacional. exato. Sim, mas o começo não tem como ficar no operacional. E quando cresce também, né? Você tem operacionais e operacionais, né? Sim, você tem que, quando você cresce, você vai ter que organizar, né? Então, A grande virada foi quando eu criei os setores, eu setorizei o negócio, uhum. eu complementei áreas que faltavam, então eu era muito bom tecnicamente, financeiramente, ali administrativo, mas eu era ruim no comercial. Então, em 2015, mais ou menos, eu fui atrás de um profissional com maior capacidade, que é o Jefferson, que tem a Gicom hoje lá. Ele veio e me ajudou a criar os setores. Quando a gente criou os setores, a gente tinha uma deficiência comercial. Aí tem o Reginaldo, que é hoje meu gerente geral lá da Motanet, que ele vendia, era um terceiro. Uhum. Só que ele vendia mais do que nós lá com a empresa, sabe? Aí você puxa pra Um dentro. cara muito bom, é muito bom até hoje. Que hoje também eu tenho um negócio que ele é sócio meu. Uhum. Ele cresceu, é uma pessoa excepcional também. E ele vendia como um terceirizado. Aí eu cheguei pro Jefferson, né, que na época ele trabalhava comigo lá. Falei, a gente precisa melhorar o nosso comercial. Aí trouxemos o Reginaldo. Acabou que depois ele cresceu também no administrativo, entre outras áreas. Sim. Legal. Se tornou o gerente geral lá. E, cara, assim, porque teve alguns grandes marcos na sua jornada, né? Dentro ali da Motanet, principalmente. Quais você acha que foram os principais marcos, os grandes passos, assim? Você falou, né, de setorizar, mas quais foram os principais que você pode
pontuar aqui até chegar onde você está hoje? Os principais foi a gente estar atento à evolução da tecnologia. Então, a gente começou lá com antena via rádio 2.4, depois 5.8. Então, toda vez que virava a chave, a gente já atualizava, já Legal. melhorava. 2011, 2012, a gente iniciou com a FTTH, que é a fibra óptica na casa do assinante. E aí, isso aí foi... Essa evolução a gente sempre acompanhou. Hoje, né, as coisas também... ela não para de evoluir. Então, hoje eu faço todo ano, eu vou para a China, eu vejo o que tem na minha área de telecom, o que tem de melhor, o que o mercado, o que está acontecendo lá, porque tudo que acontece lá reflete questão de pouco tempo para cá. Então, a China está fazendo isso, a China ampliou aquilo, a parte de servidores, a parte de data centers, o que eu posso levar lá para o meu negócio. Então, e a gente já vai atualizando, É sabe? meio que visitar Legal. o futuro, né? E voltar. Exato. acompanhar a tendência, até mesmo antecipar tendências, né? Isso. Um pouco dos dois. Exato. Esse é um dos pontos. Isso, esse é um dos pontos. E o outro ponto é você ter as pessoas certas no lugar certo, né? Eu vejo que a sua... Uma das, né? Das grandes habilidades que você tem é de gestor, né, cara? Alocar pessoas no lugar certo, dar os recursos certos. Sim. E deixar o pessoal trabalhar e apoiar, né, esse crescimento Sim, deles, né? exatamente. Tecnicamente dizendo, claro, no começo, principalmente, você sempre teve ali uma ambição de aprender as coisas técnicas. Mas chega um ponto, que aí é uma pergunta para você, qual é o ponto que o empreendedor, ele não precisa ser mais tão técnico e ele tem que ser mais na parte de gestão de pessoas, alocação de pessoas no lugar certo, na hora certa e assim por diante. Você teve essa transição na sua vida, assim, que você percebeu? Sim, eu vejo que o ponto um ponto é o quanto você cresceu, porque chega um ponto que você não vai ter braço para cuidar tudo. E a gente tem que reconhecer que em algumas áreas ninguém é perfeito em tudo. Uhum. Às vezes a pessoa é muito boa no comercial, mas ela é ruim no financeiro. Às vezes ele é ruim na técnica, ou às vezes ele não entende nada, entendeu? Ele é só comercial. Como o contrário também é a mesma coisa. Uhum. Então, o que acontece? Quando você cresce demais, você não vai conseguir dar conta de tudo. Aí é a hora que você depende de pessoas. E aí você vai ter que ir colocando pessoas para ir complementando aquilo que falta, que você não consegue lidar ou cuidar, para que o negócio cresça. E aí você vai se afastando, né? Vai delegando, se afastando, delegando, se afastando. E, lógico, acompanhando também, porque eu não posso chegar e falar, vai fazer isso aqui agora e não acompanho, deixo lá e o negócio vai dar um problema lá na frente. Sim. Sim. Então, coloquei a pessoa, acompanha, ensina, dá estrutura para a pessoa trabalhar. Uhum. Se preciso for, treina a pessoa, dá cursos para a pessoa. Entendeu? Hoje, por exemplo, o pessoal da técnica, muitos técnicos nós contratamos e temos que treinar eles. Você não consegue achar um profissional já capacitado. Os que estão capacitados já estão trabalhando. Você tem que pegar, ensinar e tal, enfim. É assim que funciona. E qual que você acha que foi ali a principal diferença, até mesmo de rotina, né? De quando você era um cara que estava mais preocupado com a operação, com o técnico, para ser gestor de gestores. Qual que você acha que é a principal diferença de rotina de um para outro? O que você fazia quando você era um cara um pouco mais técnico de rotina? O que você fazia depois quando você era um cara ali mais focado em gerir outros gestores? Eu vejo que quando você está muito na operação, você está ali com a mão na massa, você consegue ter uma visão muito local, muito, como que fala assim, muito... Míope? Exatamente. Você não consegue ter uma visão mais global. A partir do momento que você coloca as pessoas, e aí você não tem como também ficar o tempo todo com as pessoas, mas aí você vai ter que adotar algumas estratégias, por exemplo, que a pessoa te entregue resultado, né? Você vai ter que definir metas, enfim, mas uma vez por mês, pelo menos, ela te entregue ali, em uma determinada reunião, os indicadores. Quanto vendeu, atingiu a meta ou não, quais foram as falhas. Então, hoje, por exemplo, nós fazemos uma reunião mensal de cada empresa. Então, cada gestor ele me traz os indicadores, que muitas vezes ele já sabe, mas a reunião ele faz ele refletir. Uhum. E aí, com base nisso, muitas das vezes, nem é eu que tomo decisão, é o próprio gestor, com base no que ele acabou de te entregar, naquele momento da reunião, ele... Opa, Mais validação ali mesmo, né? isso aqui dá para mexer, isso aqui dá para mudar. Uhum. Então, a diferença é
Quando você tá, você cuida, você acompanha, você vai, muitas vezes bota a mão na massa, mas quando você não tem mais braço para isso, você acompanha mais olhando os números e os resultados. E cobrando o resultado também, né? Sim, sim. Não que você não possa também, né? Ir lá Claro. na ponta e Sim. acompanhar de perto, né? Quando que você acha que é um momento ideal para abrir outras frentes? Porque no seu grupo são mais ou menos aí 10, né? 10, 15 empresas mais ou menos, né? Nessa faixa. E agora que você já tá mais serial, o grupo já tem mais capilaridade, você já pegou a manha também de como abrir novos negócios, né? Mas no começo, poxa, vamos abrir esse aqui, dá certo, não deu, puxa, Acho que o até principal abrir, mas ali, voltou. o gap do primeiro pro segundo, né? Que eu acho que é, a talvez. grande ruptura, talvez. Tipo assim, cara, bota energia. Porque isso acontece muito com a gente aqui. Em que sentido? Cara, a empresa tá indo bem, tá legal. Cara, será que agora é a hora de colocar outro business? Tudo bem que com pessoas, né? Separadas ali, não é você que vai tocar, colocar. Mas você tem que ter uma dedicação também, né? Sim. E aí, como que você avaliou na época se era mais certeiro colocar energia nesse business atual, Escalar o atual. o atual mais ainda, ou, né, dissipar um pouco a energia do atual e abrir um novo, e depois abrir o outro novo e assim por diante. Entendeu a minha pergunta aqui nesse sentido? Eu vou tentar responder e aí você pode me pausar e perguntar de novo para tentar Uhum. ser mais assertivo. O que acontece? Quando vamos falar da Motanet. Quando a Motanet chegou, vamos dizer assim, num patamar grande que eu nem imaginava que fosse chegar, Uhum. né? E hoje o meu orgulho é muito saber que a gente emprega mais de 600 pessoas, as ações solidárias que nós fazemos. Eu não tenho orgulho de falar, não, tantas cidades, número, não, coisas, não. Mas assim, o quanto a gente impacta as pessoas, Sim. sabe? O quanto a diferença que você faz. Isso é um negócio que, assim, enche de orgulho, sabe? Uhum. Que dá aquele gás, assim, de você querer fazer mais coisas. Então, o que acontece? Quando ela cresceu, começou a surgir aquela coisa do propósito, entende? Uhum. Então, assim, eu vou fazer um próximo negócio. Mas eu não quero fazer esse negócio por dinheiro. Eu quero fazer por um propósito. E assim foi que aconteceu o próximo passo. Mas você não está montando uma ONG. Você está montando um negócio. Você vai fazer por um propósito a qualquer custo? Também não. O que nós fizemos? Um estudo, um levantamento. Primeiro definimos que tipo de negócio a gente ia fazer. Que não fosse negócio de tecnologia, né? Eu queria que fosse um negócio fora do ramo de tecnologia para provar para mim mesmo que quando você tem propósito, você pode fazer um negócio fora do seu ramo de atividade que ele vai dar certo. Uhum. Na ideia que todo negócio é bom, que muda é como você administra. Então, o que aconteceu? A gente estudou 1 ano, mais ou menos, ali, que foi o propósito, no caso, a Pelebras, né? Que foi seu segundo negócio. Que foi o segundo negócio, assim. Isso. O primeiro negócio foi a lojinha, mas não dá para contar isso aí. Sim. Mas o negócio... Foi uma experiência ali, né? Experiência. A lojinha foi uma experiência. Mas, assim, de negócio mesmo foi a Pelebras. Então, a gente estudou 1 ano. Simulamos os piores cenários possíveis. O que de pior pode acontecer nesse negócio? E se acontecer isso aqui? E se faltar matéria-prima? Até quando a gente tinha estudado esse negócio 6 meses, aconteceu o seguinte: a gente estava com base em captar matéria-prima, não produzir a matéria-prima. E o italiano falou assim: e se faltar matéria-prima? Você vai ficar com a sua fábrica parada? Puxa a vida, né? Ninguém tinha pensado nisso. Porque a gente estudando, né? Simulando várias situações. Eu falei, e como resolver esse problema da matéria-prima? Porque toda vez que você tem a dificuldade, você... mas como resolver isso? Você vai ter que investir mais 3, 4 milhões lá no negócio, picador, descascador, e produzir a sua matéria-prima, né? Então, comprar o torete. Puxa, mas torete, eu não entendo nada de tora. Eu tinha entendido de cavaco, de umidade, de pó de serra. Sim. Mas e quando você fala em tora, casca, quanto eu vou perder? Comprei a tora, quanto vai... Eu comprei ela aqui com casca, eu vou descascar, quanto que vai sair, quanto que eu vou perder na casca? Depois eu vou picar, quanto que vai perder? Umidade, quanto de umidade? Então, tive que aprender tudo sobre tudo isso, tudo. Uhum. E com tudo ter estudado tudo isso, não prevemos pandemia, não prevemos guerra, não prevemos recuperação econômica em V, que tudo isso aconteceu depois. E balançou. Sim. E não foi fácil. Então, com tudo a gente ter previsto todos os piores cenários possíveis, ainda a gente teve uma dificuldade por conta de coisas que ainda não tinha como prever. Não tinha como prever uma pandemia, uma guerra, enfim. Uhum. Então, o passo foi esse, né? Você Entendi. planejar,
você montar o plano de negócio, né? Simular todas as situações, todas as piores situações que pudessem acontecer com o negócio e aí começar o negócio, né? Até quando nós estávamos com essa ideia e eu fui falar com o prefeito da época, o prefeito deve ter falado assim, que historinha, que conversa para boi dormir, né? Fazer um negócio por um propósito, que seja para resolver um problema do meio ambiente, que seja, né, para gerar um pouco mais de emprego na cidade, mas que não tem dinheiro na jogada, que o dinheiro só vai ser uma consequência disso, entendeu? O prefeito falou, viu? Não, Vamos marcar de marcar. Vamos conversar, mas ó, isso tem que passar para aprovação dos vereadores, eles que vão ter que aprovar isso. Eu falei, tá bom, né? Vamos falar com os vereadores. Aí, tipo, poucos dias depois, os vereadores estão te chamando lá. Achei que ia ter uns 2 ou 3. Cheguei lá, tava todos os vereadores e mais uns agregados. A mesma história, o propósito, né? De construir algo para impactar as pessoas à volta. Só para o pessoal saber, dar um breve contexto da Pelebras, né? Porque o que está envolvido nesse propósito, o que tem a ver a madeira nesse caso, a cortadora, só para eles entenderem aqui. Sim, a Pelebras, ela surgiu da ideia, né, do propósito de impactar um pouco mais, gerar um pouco mais de emprego na cidade onde eu nasci, onde eu me desenvolvi, né, que resolvesse um problema do meio ambiente. Então, a cada quilo de produto que nós fazemos, nós tiramos X quilos de CO2 da atmosfera, temos uma tabela lá de crédito de carbono, porque nós pegamos o resíduo da madeira que está no chão lá e transformamos isso em energia. Então, o que ela produz? Ela produz o pellet de madeira, que hoje a gente exporta para a Europa, e eles usam lá para aquecer as casas. É isso que a Pelebras faz hoje, a partir do resíduo da madeira. Interessantíssimo. E esse business, você já sabia que esse business era exatamente isso, de energia? Ou você... Eu entendi que a ignição ali, a chama foi o propósito, né? De fazer algo... E até mesmo para você comentou, para se provar, né? Que os fundamentos, eles são mais importantes que o business em si, porque os fundamentos estando ali, qualquer negócio que você colocar vai funcionar, né? Mas você... Por que energia nesse caso? Você já tinha uma paixão ali específica por isso? Ou foi uma gama de pesquisa que você fez ali? É isso aqui. Sim. Escolher o pellet foi por questão de disponibilidade de matéria-prima. Na época, nós estudamos plástico, papel e resíduo de madeira. Né? O plástico seria tudo voltado pensando no meio ambiente. Resolver um pouquinho do que eu posso fazer no meu mundinho, né, do planeta, vamos pensar assim. Então, eu ia pegar o plástico e reciclar o plástico. Eu ia pegar o papel e reciclar o papel. E pegar o resíduo da madeira e reciclar ela, tirá-la do chão e transformar ela em energia. Por que eu decidi pela madeira? Porque a madeira é onde tinha mais disponibilidade de matéria-prima. Então, a assertividade era maior no negócio. E a favor da matemática. Sim, exatamente. Exatamente. Existe o propósito, existe. O dinheiro é consequência, e o dinheiro é consequência de tudo. Nós nunca podemos trabalhar pelo dinheiro, senão nós vamos ser escravos do dinheiro. Eu acho que o propósito, quando ele vem em primeiro lugar, o dinheiro é consequência. Mas o negócio precisa ser estudado. Sim. Eu não posso fazer um negócio a qualquer custo, como eu disse, né? Entendeu? Interessante. E, enfim, hoje essa fábrica está rodando já há 4 anos, né? Com todas as dificuldades que um negócio tem. Há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente já conseguiu achar o ponto de equilíbrio, que é algo que no começo foi difícil, porque aconteceu fatos, né? Várias coisas externas que não estava previsto. E hoje ela é uma empresa lucrativa que está cumprindo o seu propósito. Hoje a Pelebras gera diretamente nela lá 25 empregos, mais ou menos. E por culpa dela, que por conta da fábrica a gente acabou tendo que plantar pinos, enfim, ela gera aí mais uns 30 empregos. Então, o propósito ali de 50, 60 empregos está sendo gerado. Fora os indiretos, que é o pessoal da Civil, que está lá sempre trabalhando, o pessoal da parte elétrica também. E o propósito eu vejo que cada dia mais ele vem crescendo mais. Através da Pelebras, a gente tem agora uma empresa alemã que estamos discutindo o contrato. Talvez não dê certo, talvez dê certo, entendeu? O contrato é um pouco pesado, mas esses alemães, uma vez que eles façam esse investimento lá, né, esse primeiro investimento, a gente vai ter um produto de uma tecnologia que não existe no Brasil, que hoje a Alemanha traz isso para o Brasil e vende aqui já, né, no Brasil, mas não tem fábricas que fazem esse produto aqui. Então, se isso acontecer, nós vamos ter mais geração de emprego,
nós vamos ter mais oportunidades, nós vamos ter uma empresa estrangeira investindo ali, que a hora que eles investirem, outros, o italiano também vai querer fazer, o polonês vai querer fazer, enfim. Interessante. Então, assim, eu vejo que é engraçado isso, como que as coisas, quando você tem uma boa intenção por trás de tudo, quando você tem um propósito, as coisas vão acontecendo, sabe? Naturalmente vai acontecendo. Uhum. Cara, que legal. Alguma pergunta nessa fase aqui, Daniel? A gente vai ter que fazer, vai ter que fazer outro podcast. Exato, só chegamos aqui na metade do nossa pauta aqui. Deixa eu ter que fazer outro podcast que você eu, bicho, porque, nossa, tem bastante coisa aqui, tem muitas dúvidas aqui, ainda dúvidas e curiosidades, né, da maneira aqui. Não sei se você tem alguma dessa aí para fazer da empresa. Desse grupo, tópico não, acho do que... Do grupo Mota todo, gestão. Que a gente conseguiu passar bem aqui, passar por alto, né? Passou por alto, mas acho que deu para passar Legal. bem. E me diga, como é que foi, cara, essa questão aquela história eu vejo que o propósito, duas coisas muito fortes que eu tô vendo em você, assim, me corrija se eu estiver errado. Eu até falei pros meninos hoje isso aí, né, cara, que todo empresário, todo empreendedor, ele tem que ter uma certa tese, por mais que ele não saiba o que é, mas tem que ter uma certa tese, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da tese, assim, do negócios e tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia e gosto muito de negócios, mas eu vejo muito que você... Traduzindo, talvez, ali sua tese é muito sobre propósito e inovação, sabe? Sua história mostra muito os dois, assim, sabe? De inovar, de fazer um novo, de ir pra cima, tal, de sair de casa com 11 anos e vou através de um propósito e sempre inovando, sempre fazendo coisas novas, coisas malucas, enfim. Sim. Né? Então, eu vejo que esses dois nomes, né? Inovação e propósito, tá muito forte nessa história, assim, né? E aí, agora, essa nova fase agora que você tá agora, né, na política, né? Sim. Que é a nossa nova invenção agora, né? É isso? É um novo propósito. Sim. E uma nova inovação, né? Tá inventando coisa de novo, né? Ali. Fala um pouquinho como é que foi isso, porque acredito que a maioria das pessoas daí, vão me envolver em política. E, querendo ou não, já tem esse estereótipo no Brasil, né? Isso é fato, todo mundo já tem. Nossa, o cara vai mexer com política. Ixi. Vai começar a roubar, vai começar não sei a roubar, o quê, coisa errada corrupção, e tal. Não sei o quê. Por isso que teve sucesso. Porque, sabe, a maioria já começa a ter esse estereótipo, né, da política. E não é pra menos também, porque tem muita... O vídeo histórico, né, que a gente passou no Brasil em tantas coisas, né? Sim. Então, acho que, de alguma maneira, a sua chave virou, cara, deixa eu olhar pra essa política aqui, o que eu posso fazer, agregar através do propósito que eu tô vendo isso. Mas como é que foi isso? Porque acho que as pessoas devem ter perguntado, o que o Mota tá inventando agora, mano? Né? Por que ele vai se meter em política, pelo amor de Deus, cara? Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa virada, foi recente, não foi? Fala pra gente como é que foi essa transformação aí. Então, a política, ela não fazia parte dos meus planos, né? Mas eu vejo que os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Eu vejo que Deus quis que estivesse na política. Recebi um convite do pessoal do governo, né? Atual governo. E eu aceitei esse convite, né? Apesar de ser bastante em cima da hora, né? Foi 2024, né? A eleição. Ganhamos. E eu tenho comigo que o gestor de empresa privada, juntando com a gestão pública, eles têm muito a somar. E a população tem muito a ganhar com isso. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje pessoas boas com medo da política, com medo de ficar mal falado. Sim. Era o meu medo também. Ficar mal falado. Eu vou participar da política, eu vou ser mais um. Não. Se você for lá e realmente trabalhar, você vai gerar frutos. Então, eu vejo que hoje o meu parceiro lá, o Gerson Nunes, uma pessoa excepcional, com porta aberta do governo. A gente recebeu lá, assim, muito recurso. A Sengesta está vivendo uma fase, assim, uma fase extraordinária, sabe? Desde a época do Pezinho, do antigo prefeito Pezinho, que é nosso parceiro. Agora entrou na fase nossa, junto com o Gerson. Então, o Sengesta está recebendo muito recurso, muita coisa boa. São quantos habitantes lá em Sengesta? 19 mil habitantes, mais ou menos. Legal. Então, eu vejo que hoje, o que eu consigo agregar? É a forma de gestão privada junto com a gestão pública. Eu acho que somando essas duas coisas, a população ganha com isso. Legal. E eu vejo que as pessoas boas não podem se acovardar. Eu acho que as pessoas boas têm que entrar sim para a política. Porque uma vez que nós temos mais pessoas boas do que pessoas ruins, não tem como dar errado. O problema é que as pessoas veem a política como algo ruim
não participa, não entra. E aí quem que faz a festa? Os ruins. Infelizmente. Aquela frase, né? Não que todo mundo é ruim. Tem muita gente boa na política. Sim. Nosso exemplo do governador Ratinho. Eu posso dizer com a boca cheia, foi o melhor governador que o Paraná já teve. Foi o melhor governador. De quantidade de dinheiro e recursos que ele colocou no estado hoje. Esse homem tinha que ser o nosso presidente, né? Ele da tá República. como pré-candidato Ele lá. é pré-candidato. Legal. E Cara, só uma pergunta sobre isso. Assim, a gente sabe muito bem que quando o cara que é empresário vai pra política, a empresa dele tá meio que exposta a riscos, né? Querendo ou não, de forma indireta, tá exposta a riscos. Como que você olhou pra isso? Como que você pensou nisso pra tomar uma decisão? Ou se você não pensou tanto assim nisso? Como foi esse processo? Porque muitos empresários querem, às vezes, pra política, o cara tem essa vontade, só que ele fica, putz, minha empresa aqui e tal, pode ser exposta, pode, enfim. O que você pensou nesse sentido? Eu penso assim, que quando o teu pensamento ele é bom, né, de você fazer o correto, existe o medo sim, mas você não tem o risco, né? Agora, se a pessoa tem de certa forma, uma má intenção, aí é arriscado, é melhor nem ir mesmo, sim, entendeu? sim. Mas eu vejo também que quando você vai para a política, em algumas situações, você não pode participar de licitação mais. De certa forma, a tua empresa, ela deixa de ganhar. Sim. Mas eu vejo que o propósito, ele fala mais alto daí. A tua empresa deixou de ganhar, mas o quanto você vai produzir em prol da população? Se eu fosse pensar na minha empresa, eu não teria saído. Uhum. Não teria saído, porque a minha empresa deixou de participar da licitação, deixou de ganhar. Mas, talvez eu vou frutificar muito ajudando a minha cidade. O que vale mais? Que a cidade que te Entende? ajudou, né? Sim, exatamente. Então, assim, vai muito de encontro com o que a gente pensa, de realmente impactar as pessoas. E o que eu penso da política? Se eu não frutificar na política, não faz sentido eu ficar na política. A gente também tem que reconhecer naquilo que você consegue resolver. Então, eu estou lá hoje, vou frutificar em alguma coisa? Frutifiquei. Faz sentido talvez continuar. Não fiz nada, não frutifiquei. Talvez eu nem fique até o final, entendeu? Uhum. Mas eu sinto que hoje a gente tem feito um trabalho legal e tem frutificado. Sim. E a população de Sengés, ela tem sido bem atendida, né? Ela tem Legal. ganhado com isso, Que entendeu? massa. Participo das reuniões, das decisões. O Gerson é um parceirão, sabe? Então, até então, tá tudo muito Legal. bem organizado e, assim, eu tô muito feliz de estar na política hoje, podendo ajudar e contribuir. Aí, de novo, volta ao que você falou, a tese que ele tem, né? Você vê inovação. que tá tudo muito alinhado. Tá. Propósito, Tudo bem inovação, atrelado, propósito, né? inovação. Inovação. Ele toma uma decisão baseada nisso. É. Legal. Um exemplo aí para ilustrar. Eu estive em Campinas esses dias no primeiro summit da Câmara de Comércio Brasil, Indonésia, Índia. E lá, um indiano falando assim, sentado na mesa do restaurante, falando sobre nanofertilizante. Comecei a escutar ele falando. Daqui a pouco eu já colei no indiano. Falei, pô, você não tem interesse em fazer uma fábrica dessa no Paraná? Por quê? Porque eu achei demais a tecnologia. Um nanofertilizante, você economiza 50% do custo e você tem uma eficiência de 90% com relação ao fertilizante normal. Aí ele falou, eu estou montando uma fábrica no Mato Grosso, mas eu tenho interesse em fazer no Paraná. Legal, bacana. Então, e no Paraná, o que você precisa? Vamos conversar. Enfim, aí começamos a conversar e desenrolar, lógico, né? Por que eu estou fazendo essa conexão com eles? Porque eu estou na política. Porque hoje, por exemplo, eu tenho a possibilidade de sentar com o pessoal do governo e discutir, de repente, uma redução de alguma incentivo fiscal para que ele se instale no Paraná. E uma vez ele vindo para o Paraná, eu estou no primeiro da fila para ele ir lá para a minha região, entende? Sim. E Legal. aí, adiantando isso, eu indo agora para a Europa, numa feira que eu vou na Itália, eu vou passar na Alemanha, né, conversar com o pessoal sobre essa fábrica e já vou aproveitar, esticar até visitar eles lá na Índia. Porque a hora que eles quiserem fazer realmente essa fábrica no Paraná, não é possível que ele não vai lembrar de mim. Sim. Do cara que estava no primeiro summit. Exato. Então, eu estou sempre buscando, sabe, conversar, buscando atrás em feiras, em eventos, que eu vejo que existe uma oportunidade. Não uma oportunidade para mim ganhar dinheiro, mas uma oportunidade, de repente, para diversificar a nossa economia local. Um exemplo, né? O ecossistema, né? Exatamente. Aquela história, não sei de onde eu vi essa frase, quando você ajuda o sistema te ajuda, né? Sim. Deixa eu Conrado, talvez. Bem provável. Você ajuda o sistema,
um sistema próspero, né? O sistema te ajuda, né? Quando você ajuda a natureza te ajuda. Então, É uma engrenagem, né? exato. Que legal, cara. Poxa, cara, muito, muito legal mesmo. Muito legal. Ah, só uma dúvida aqui que ficou. Essa história da política, a sua esposa, como é que foi? Tranquilo? Ela concordou, não concordou? Que essa história que a gente ouve assim, né? O cara vai querer inventar. Mas você tá doido, você vai fazer isso nada. Porque além de risco Como é da que foi? empresa, risco da família, é muita tranquilo. confusão. Os filhos e tal. A gente, quando eu vi que eu ia mesmo, né? Não tinha muita volta, né? Então eu fui falar com a diretoria da empresa. Deixei a família por último, a esposa por último. Vamos ver aqui se aqui vai estar tudo ok. Né? Se os caras deixarem, eu falo. Senão eu não vou gastar cartucho à toa, né, meu? Exatamente. Aí quando se alinhou tudo, eu fui falar com ela. Ela me deu o maior apoio e aí legal. deu tudo certo. Parceria, né? Que legal. E até, aproveitando esse mesmo tema, né? 24 anos de casado, cara. Qual que é o segredo? Eu tenho 13 anos, 14 anos esse ano de casado. Qual que é o segredo aí? Como diz a minha mãe, paciência. Muita É paciência. paciência, cara. É isso aí, né, velho? Muita paciência, muita conversa. Entender que não existe plano B, existe só o plano A. Sim. Às vezes as pessoas falam, né, que às vezes o problema só muda de lugar. Tá? É mais fácil você resolver ele do que... Isso é verdade. Entendeu? Mas tem que ter paciência. Mas tem que ter bastante, muita paciência. E assim, ninguém é perfeito, né? O homem é imperfeito, a mulher, enfim. Eu acho que tem que ter muita conversa, muito diálogo. Sim. Muita paciência. E tentar conversar e se entender. Que legal. Você comentou... São linguagens, né, que a gente entende, que eu vejo, assim, né, cara? Eu vejo que o seu lado espiritual, ele é aflorado também, certo? Independente de religião, enfim, etc. Como é que é esse lado espiritual pra você? O quão isso foi um pilar na sua vida e ainda é? Deus pra você, Jesus, enfim. Você é cristão, certo? Sim. Evangélico. Sim. Como é que é Deus aí pra você? O que representa pra você nessa jornada toda e futuro também? Eu sinto que nós, né, seres humanos aqui, eu tenho comigo, né, que nós nascemos sem nada, vamos morrer sem levar nada. E precisamos muito pouco para viver essa única vida, né? Porque vivemos uma vez só, né, na vida, né? E eu tenho que, quanto você tem mais daquilo que você precisa para você viver essa vida, você tem, por exemplo, o que eu preciso hoje para viver essa única vida? Preciso de roupa, comida, um carro, uma casa, amigos, famílias, enfim. Mas eu tenho muito mais daquilo que eu preciso para me viver. Uma vez que eu não vou levar nada, só faz sentido se você impactar as pessoas à volta. E eu vejo que Deus, ele está presente, né, aqui a todo momento, né? Muitas vezes cuidando, muitas vezes dando direção e muitas vezes nos livrando mesmo de situações perigosas, né? Então, por exemplo, no meu nascimento eu tive dificuldade porque foi para o hospital, demorei a nascer, nasci sem chorar, uma parteira foi lá na casa de uma parente, enfim, e ali ela cortou o umbigo e depois foi para o hospital. Então, sua história já começa no nascimento. No nascimento, já A primeira dia zero aí já começa. Dia zero. Quem que estava ali? Deus. Sim. Você não poderia ter morrido. Quando eu tive o problema com o meu pai lá, a perda do pai, quem que me curou? Foi Deus. O fato de eu sair na minha adolescência e passar por tudo, os perrengues, todas as dificuldades, ter que superar tudo. Quem que me ajudou? Foi Deus. É impossível humanamente você explicar, você suportar tudo isso. O fato de eu economizar e se submeter a comer pão seco com água no café da manhã, dormir em cima de uma pia de tijolo, quem que dá força para isso? Deus. Porque muitas vezes você chega na escola, você tem lá grupo de amigos, a piazada conversando sobre tênis, sobre marca de roupa, mas você nem roupa tem. Tua calça é tingida com aqueles frasquinhos lá que você esquenta a água e né? Cara, como que você vai ter assunto para conversar? E o que te sustenta ali? Deus. Eu tô na escola para estudar, não tô lá pelas pessoas, pelo professor, né, para conversar com alguém. Quem que mantém isso na tua mente, esse pensamento fixo? É Deus. Você tá lá, né, contra tudo e todos, e a pessoa se divertindo, e você lá se ralando, né, servindo cerveja e, né, de garçom, e a pessoa tudo ali animado, e aquela alegria, e você ralando ali, triste muitas vezes, né?
e o cara te oferece dá uma cheiradinha aqui, não vai te custar nada, cara. Senta aqui com a gente, né? É legal, você vai ver, você vai ficar felizão e tal. E você fala, não. É Deus, entende? Porque eu vejo que Deus, ele tem algo para nós, né? Para as nossas vidas, como se fosse imagine um céu carregado de bênçãos. Uhum. É o que Deus tem para cada um de nós. Amém. E por que então todo mundo não é abençoado? Porque muitas vezes a gente limita. Nesse céu tem um registro. E muitas vezes a gente abre um pouco mais, umas vezes um pouco menos. E a gente limita a bênção que Deus tem para nós. Ah, mas como que eu vou receber essa bênção? Fazendo a sua parte. Você faz a sua parte e deixa que Deus faz a parte dele. E às vezes quando você se esforça demais, quando você come o pão seco lá, toma o seu pão seco com água, você vai para cima e você trabalha de sol a sol e vai, porque você quer ganhar 5 mil reais. Mas aí Deus fala, cara, você suportou tudo e todos, cara, eu vou te abençoar. É o que eu sinto hoje, o que Deus fez na minha vida. Legal. E não é abençoar para mim ganhar dinheiro, para mim ostentar, para me comprar coisas, não. Eu vejo que Deus me abençoou para me abençoar outras pessoas, seja gerando emprego, fazendo campanha solidária, sabe? Falando para adolescentes, contando a minha história, falando para eles, piazada, cara, você tem pai, você tem mãe, você tem um lar, vai para cima. E eu consegui fazer tudo isso que eu faço, não que eu seja o cara, o maior, não. Não tô preocupado com fama e beleza, essas coisas não pagam a conta. Uhum. Mas vai pra cima, cara. Você tem rede social, você tem YouTube. Na época, quando eu fui pesquisar sobre internet e construir uma rede, não tinha nada disso. Eu tinha que ir pra biblioteca, cara. Sim. Vai pra cima que você vai conseguir ser muito melhor do que eu. Você vai ir muito mais além do que eu. Se eu conseguir com tão pouco, o quanto vocês conseguem ir com tudo que tem hoje à sua disposição? Então eu vejo que Deus foi muito bom comigo, sabe? Ele me deu muitas coisas. E não para mim, para mim, sabe? Para minha pessoa, para dar as coisas para minha família ou para mim ostentar, mas para impactar as pessoas. Ser um canal, ser ferramenta, entendeu? Uhum. Então, assim, estando aqui hoje, eu não tô aqui hoje preocupado em se ficar famoso, não. Eu tô aqui porque às vezes uma pessoa que vai escutar isso aqui, ele vai falar, puxa, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Exato. Entendeu? E pode ter certeza que quem assistiu até aqui não tem como não ficar inspirado com essa história, cara. É fato, não tem como. Isso que a gente ouviu aqui, sei lá, 5% da sua história, né? Ou menos. Ou menos ainda, se duvidar, né? Então, cara, obrigado demais, né, pela sua participação aqui. Cara, muito bom, hein? Tô Muito, bem tem que impactado fazer outro. positivamente. Tem Fica o que fazer convite para outro, voltar aí, porque tá, cara? Tem bastante coisa pra falar ainda. Exato, bastante coisa pra falar. Cara, que baita ser humano, baita história. Obrigado. Parabéns por tudo, pelo esforço, pela sagacidade ali, pela vontade de fazer, enfim, pela honestidade de se manter ali firme em tudo que você fez ali, cara. Então, e os frutos estão aí, né? Então, pelos frutos os conhecereis, né? Então, acho que é isso, cara. Então, cara, muito obrigado mesmo pela participação aí. Se você quiser deixar uma mensagem final aí pra quem tá te ouvindo aí e tal, principalmente de repente pra essa geração de repente aí nova também, né? Porque, cara, o que você fez, na verdade, desde do ano zero, né? Sim. Já tem uma lição, só no ano zero já tem a lição aqui pra gente falar da vida dele. Mas, No dia zero. do dia zero ali mas já com 11 anos, etc, tudo mais e tal. Mas você vê uma geração hoje, né, cara, que é bem diferente, né? Bem diferente. Uma geração que, cara, com 18 anos, o cara não sabe nada. Não porque somente não sabe, mas não é interessado com nada, tem energia baixa. Se atravessar a rua e um carro dá uma freada perto, já chora, sabe assim? Um pessoalzinho meio, sabe? A maioria, né? Posso falar assim. E ver a sua história, assim, de resiliência desde ali, porque, muita gente pode falar, mas, poxa, os antigos eram assim, mas, pô, o cara, velho, tem 43 anos, velho. O cara não é velho. Então, um caso recente, né, que a gente vê, muito inspirador, cara. Então, deixo pra você a última mensagem aí, falar o que você quiser, pra quem você quiser. É com você.
Não, perfeito. Eu agradeço e parabenizo aqui o Ninja Talks, né? Parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem, a excelência no trabalho que vocês fazem. Eu vejo que isso aqui é só o começo, né? Perto Amém. do que vocês fazem. Né? Eu acredito que vocês vão crescer muito, né? Torço por vocês, conte com a gente, as portas estão abertas. Um dia quiser lá visitar nós lá, visitar lá a nossa matriz, a fábrica, enfim, estamos lá de portas abertas. Será um prazer recebê-los. Que legal. Obrigado. O que eu tenho para falar aí para os jovens, né? Para as pessoas, às vezes, que estão aí desanimadas, né? É que comece pequeno, né? Sonhe grande, que não existe o impossível, que tudo é possível, que tem muita oportunidade hoje, seja no mercado de tecnologia ou qualquer outra coisa. Hoje, inteligência artificial é algo assim que está bombando, Sim. né? Vai fazer muitos milionários, né? A inteligência artificial é a mesma coisa da internet quando eu comecei lá atrás, que as pessoas falavam assim, não, isso aí é só distração, ninguém vai querer usar isso aí, isso não vai funcionar, larga mão de ser bobo. Então, a inteligência artificial é um negócio assim que quem souber explorar, criar os prompts, vai ganhar muita grana. Então, existe muita oportunidade, existe muito conteúdo hoje que as pessoas podem buscar. É diferente de lá atrás. Sim. Hoje é muito mais fácil. Então, eu vejo que tem que sonhar grande, tem que começar pequeno e ir para cima, né? Quero aproveitar a oportunidade aqui também, né? E falar para Curitiba, que Motanet está atendendo Curitiba também agora. Boa. Né? Está atendendo aqui praticamente a metade da cidade com internet de qualidade. Eu já quero saber, porque a minha atual... Vou indicar lá pro escritório lá, né? Porque tá complicado. TV com chip de celular, com câmeras de segurança. E entra onde para contratar isso? No site www.motanet.com.br. Vamos deixar aqui embaixo aqui, tá? Isso aí. Então entrar lá, contratar. Eu sou muito bairrista. Eu vejo que nós devemos valorizar as empresas locais, né? Por quê? Porque hoje os grandes fundos estão consolidando o mercado de telecom. E aí eles tiram o dinheiro nosso daqui e levam embora. Então, a empresa pequena, a empresa local, a empresa do bairro, a empresa da região, aqui, né? Gira aqui, gasta aqui, investe aqui, faz programas sociais aqui. Então, eu vejo que as pessoas que estiverem, né, ouvindo, assistindo, escutando, né, valorizem empresas locais, seja de telecom ou qualquer outra empresa. Não precisa comprar da Motanet, mas compre da empresa local, valorize, porque isso reverte na própria pessoa que está contratando ou consumindo o serviço. Legal. Mais uma vez, então, muito obrigado. Imagina. Deus abençoe imensamente vocês. Foi muito Agradecer a minha família muito também, a diretoria lá da Motanet, né? Um abração para eles lá, que eu estou aqui, mas eles estão lá cuidando, né? O Wesley, o Alex, o Gabriel, a Josiana, a Eduarda, o Reginaldo, o Guilherme e a todos os líderes lá, um abração, né? Legal. E a minha família também, que me apoia, que me sustenta e que me aguenta, né? Que legal. Muito obrigado. Parabéns. Show de bola. Valeu, Daniel? Valeu, Show? foi muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito legal. Um segundo, hein? Show. Fica o convite aí pra voltar, tá bom? Obrigado. Pessoal, então é isso. Mais um episódio aí. Muito obrigado, né, pela presença aí. Já sabe o que fazer, né, cara? Pega o link aqui desse episódio, manda para os seus colegas, manda para o grupo WhatsApp, manda para o seu empresário, manda para aquela pessoa que bateu o dedão no pé e tá chorando. Manda essa história aqui, né, para a pessoa entender que olha o tanto de dificuldade que esse cara teve que passar e ele venceu com vários fundamentos que estão aqui, né, nesse episódio de hoje. Então, cara, compartilha isso aqui, manda pra frente, porque isso aqui vai ajudar bastante gente, tenho certeza. Quem ouviu até aqui, tenho certeza que foi edificado, foi abençoado. E, cara, muito legal, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.